Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou morrendo de saudade de vocês, estou morrendo de saudade dos momentos que nós temos na EBD, para estarmos conversando a respeito das coisas sobre Deus e continuar aquele papo sobre anjos, né, que nós estávamos tendo. Hoje, especificamente, nós vamos estudar a lição de número 5, que fala sobre a revolta no céu. E o que é essa revolta no céu? Essa revolta no céu, na realidade, ela vai falar basicamente do surgimento de Satanás. Mas antes de começarmos a falar da nossa lição, eu gostaria de estar orando com vocês. Então eu vou pedir que vocês fechem os olhos nesse momento, vamos pensar somente em Deus e vamos estar conversando com Deus agora. Vamos usar esse momento para estar com a nossa mente focada no nosso Deus, tá bom? Amado Deus, Pai querido, muito obrigado, Deus, pois Tu és maravilhoso para conosco. Sabemos, ó Deus, que Tu cuidas de nós e queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de cada junior que está nos ouvindo, que Tu possa estar abençoando a cada um grandemente. Essa é a nossa oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, antes de começarmos a falar sobre a lição, eu gostaria de bater com vocês a respeito de uma história de anjo, né? Contar uma história de anjo para vocês. Em uma das cidades do México, existia um menino chamado Pablo. E Pablo era um menino muito pobre. Pablo, todos os domingos, ele ia sozinho para a igreja. A sua mãe já tinha falecido e seu pai era dono de uma carpintaria. E Pablo ia sozinho para a igreja, né? E um dos domingos, quando ele estava na EBD, a professora estava falando a respeito de um versículo da Bíblia que diz assim: em tudo dai graças. E Pablo era muito pobre. Para vocês terem uma ideia, Pablo ia de chinelo para a igreja. Ele ia com uma camisa, a camisa mais bonita que ele tinha era uma camisa rasgada. Às vezes ele ia com short sujo. Enfim. E aquela mensagem tocou o coração de Pablo, dizendo: em tudo dai graças. E Pablo ficou pensando: como que eu vou dar graças? Vou dar graças pelo quê? Né? E ele olhava em volta as crianças, todo mundo bem vestido, alguns levavam brinquedo para EBD, e brinquedo bonito, aquela coisa toda. E Pablo não tinha absolutamente nada. E a professora da EBD continuou falando a respeito da lição, no final ela orou, e Pablo foi para casa. E no caminho de casa, ele foi pensando sobre esse versículo, né? Em tudo dai graças. Até que Pablo olhou distante, avistou uma árvore muito bonita, e ele resolveu sentar-se ali e continuou a pensar sobre o versículo, né? Em tudo dai graças. E Pablo, naquele momento, ele olhou para frente e de repente ele viu um anjo. E ele se assustou. A gente não espera ver um anjo, né? E foi o que aconteceu com Pablo. Ele olhou aquele anjo e de repente o anjo vira para ele e fala assim: ah, Pablo, tudo bem com você? Pablo, meio assustado, olhou bem para o anjo e disse: tudo bem. Então o anjo disse para ele: você ouviu o que a professora falou hoje na EBD? Em tudo dai graças. E eu sei que você está pensando, Pablo, que você não tem nada para agradecer. Mas eu estou hoje aqui para dizer que você tem muito a agradecer. E a primeira coisa que o anjo fez foi tocar nas pernas de Pablo. E naquele momento, depois que o anjo tocou, Pablo não mexia mais as pernas. E ele olhou e falou assim: eu não consigo mais mexer as minhas pernas. E o anjo disse: então, Pablo, você tinha as suas pernas para agradecer a Deus. E novamente o anjo vai e toca no lábio de Pablo. E Pablo, a partir daquele momento, passa a não falar mais. O anjo se vira para ele e disse: viu, Pablo? Você tinha a sua voz para poder me agradecer a Deus. E logo em seguida, o anjo toca nos braços de Pablo. E Pablo para de mexer os seus braços. E ele já estava desesperado quando o anjo toca nos seus olhos e Pablo começa a não enxergar mais. E o anjo disse para ele: viu, Pablo? Você tinha muita coisa para agradecer e você não o fez. E o anjo se aproxima de Pablo e toca nos seus ouvidos.
a partir daquele momento, Pablo começa a não ouvir mais nada. Então ele já não mexia suas pernas, não mexia seus braços, não enxergava mais nada e não ouvia. Uma angústia muito grande entrou no coração dele, e ele, angustiado, de repente ele acordou. E ele percebeu naquele momento que ele teve um sonho. Ele estava dormindo, ele não tinha visto um anjo de verdade, mas ele tinha dormido, e aquela mensagem tocou profundamente no coração dele. E Pablo, naquele momento, se ajoelhou ali perto da árvore mesmo e começou a agradecer a Deus por tudo que Deus tinha feito por ele. Pelo ar que ele podia respirar, pelas pernas, pelos braços, pela voz, pelo ouvido, porque ele podia ver, ele podia ouvir, ele podia falar. E às vezes nós estamos assim, principalmente nesse momento que estamos todos muito angustiados, né? Estamos reclamando que estamos presos dentro de casa, sem poder ir para a escola, sem poder ver os amigos, sem poder brincar. Mas temos a certeza de uma coisa: mesmo nesses momentos difíceis, nós precisamos estar dando graças a Deus, agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de cada dia acordarmos e podermos louvar o nome dEle. Então é uma mensagem que eu quero deixar com vocês nesse papo de anjo, né? Que vocês possam, mesmo nesses momentos difíceis que nós estamos passando, estar agradecendo a Deus, dando glórias a Deus, porque afinal de contas nós estamos vivos, nós estamos bem, e isso tudo vai passar. E quando passar, nós vamos poder voltar às nossas atividades, poder voltar para a escola, poder brincar, enfim, fazer tudo aquilo que a gente gosta. Mas o que eu queria deixar para vocês nessa manhã de mensagem é: agradeçam a Deus pelo privilégio que nós temos de estarmos vivos, agradecendo o privilégio que temos de poder louvar a Deus. E conforme eu tinha falado, a nossa lição hoje, a lição de número 5, fala da revolta no céu. Sempre que fala desse tema, eu lembro quando eu conversei sobre isso com o Gabriel, quando ele ainda era pequeno, ele falou assim para mim: pai, teve guerra no céu? Teve briga no céu entre Satanás e Deus? Enfim, eu vou já dizer para vocês o que eu respondi para ele, mas eu queria citar um versículo da Bíblia para a gente estar começando essa lição. Ele se encontra em Romanos 8:31 e diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa mensagem precisa estar bem na nossa mente hoje, porque se Deus é por nós, né, nós não temos o que temer. Nós vamos falar hoje, o diabo tem poder, mas Deus tem todo o poder. Então, a Bíblia nos fala que Lúcifer, como Satanás era chamado, era um anjo de grande importância no céu. A Bíblia diz que ele era uma das criaturas mais belas criadas por Deus. E Satanás tinha como anjo que era, Lúcifer como anjo que era, nós já estudamos a respeito de anjos e sabemos que os anjos têm algumas tarefas, né? A primeira é louvar e engrandecer o nome de Deus. A segunda é nos proteger. E sabemos que alguns anjos também eram mensageiros, né? E Lúcifer, em algum momento, ele sentiu a necessidade de se tornar igual a Deus, né? De ser maior que Deus. Agora eu gostaria de pensar sobre isso com vocês. Eu penso nessa questão de Satanás. Eu vejo Satanás, Lúcifer e o homem, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Ele deu Jesus para nos salvar, né? Então nós temos, mesmo pecando e errando, nós temos a chance de nos reconciliarmos com Deus. Quando olhamos nos anjos, né, quando um anjo crescia esse sentimento, quando cresceu esse sentimento dentro do coração de Lúcifer, ele foi banido. E não há redenção, não há perdão para os anjos, né? Uma vez que um anjo, uma vez que Satanás entra nesse momento de conflito com Deus, ele é banido. Juntamente com ele, a gente sabe que em torno de 1/3 dos anjos foram banidos juntos com Satanás. E aí a gente sabe que os anjos, nós já estudamos, os anjos não têm corpo, eles são seres celestiais, né?
Os anjos não têm corpo, não têm sexo, né? Então, quando nós pensamos nesses anjos banidos, né? Satanás, Lúcifer é banido e se torna Satanás, né? Os anjos são banidos juntos, 1/3 dos anjos foram banidos com Lúcifer e se tornam demônios. Então, sim, quando a gente fala em demônios, nós estamos falando em anjos caídos, né? Então, a gente pode pensar o seguinte: quantos demônios existem? Quantos anjos existem? A gente sabe que não dá para contar. São milhares e milhares e milhares de seres criados por Deus com o propósito inicial de estar engrandecendo e louvando o nome dele, né? Então, existem inúmeros demônios e inúmeros anjos. A grande tranquilidade que isso tudo dá para a gente é que sabemos que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. São características que não cabem nem a Lúcifer, nem aos demônios. Então, Satanás tem poder? Tem poder. Mas Deus tem todo o poder. E aí vai a conversa minha com o Gabriel, quando a gente estava conversando a respeito dessa batalha, dessa revolta que teve no céu. Eu penso o seguinte: Satanás tinha certeza que ele jamais venceria Deus. Satanás conhecia Deus, estava próximo de Deus, né? Então a intenção de Satanás, eu acredito, nunca foi de ser maior que Deus. A grande questão de Satanás, e aí eu acho que é o grande ponto, está baseado na revolta de Satanás com a criação humana, né? Eu vejo que Deus teve um cuidado imenso com a gente, né? Deus foi capaz de mandar o seu único filho, Jesus, para nos salvar. E tudo que Satanás faz é tentar justamente destruir a criação de Deus. Satanás não tem a intenção que nós o adoremos. A única coisa que Satanás quer que nós façamos é que nós não adoremos a Deus. Se a gente simplesmente deixar de adorar a Deus, deixar de louvar a Deus, já é o suficiente para Satanás. O plano de Satanás é nos afastar de Deus, né? O que Satanás quer é que nós nos afastemos de Deus, não estejamos próximos de Deus, e principalmente Satanás quer que as pessoas não aceitem o sacrifício de Jesus feito na cruz para nos salvar. Nós já tivemos o privilégio de estar conversando a respeito disso, e uma vez eu disse para vocês que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é você não aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E é justamente essa a missão de Satanás: fazer com que as pessoas não encontrem um verdadeiro caminho, não aceitem Jesus e cometam o pecado da blasfêmia do Espírito Santo. Então, tudo que Satanás quer é que nós não aceitemos a Jesus como nosso Salvador. E aí, a respeito da batalha do céu, não teve, acredito assim, não teve uma batalha lá de... Às vezes a gente fica, eu imagino na cabeça de alguns, uma batalha no céu, anjo jogando raiozinho para o lado, raiozinho para o outro. Não aconteceu isso. Simplesmente Deus baniu Satanás, baniu Lúcifer, Satanás e seus anjos, e não teve batalha. Deus é todo poderoso, Deus é vencedor. Então, assim, contra todo o poder não há poder que consiga combater. Então é simplesmente a gente pensar, quando se fala numa revolta no céu, numa batalha do céu, simplesmente Deus deu um basta e acabou. E é dessa forma que acontece. Agora, é interessante que Deus amou a gente de tal maneira que Ele deixa a gente decidir. Ele deixa a gente ter escolha de aceitar a Jesus ou não. Isso prova para a gente o tamanho do amor que Ele tem para conosco. Ele não teve esse amor para com os anjos. Ele não teve esse amor para com nenhuma outra criatura. A Bíblia diz que Deus amou a humanidade de tal maneira que deu Jesus para nos salvar. Então, nós somos a principal criatura de Deus.
E como principal criatura de Deus, tudo que nós devemos fazer é procurar fazer a vontade de Deus e sermos felizes, porque Deus quer que nós sejamos felizes. Então o que eu queria dizer para vocês nessa manhã é que Deus tem todo o poder. O diabo e os demônios estão ao nosso derredor procurando atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Mas Deus quer que nós estejamos buscando e procurando fazer a sua vontade, louvando e bendizendo o seu nome. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria dizer para vocês hoje. E lembrando o seguinte: em tudo dai graças. E espero que em breve nós possamos estar juntos aí novamente, com o propósito de estarmos lá na IBD, tendo esse papo juntos, próximos, e que possamos voltar a nos abraçar.